Fala pessoal, bom ter vocês aqui para a gente discutir mais uma questão do TEOC sobre câncer de colo de útero. Essa questão caiu em 2 anos e com ela a gente vai aprender um mapa mental que é muito importante para as provas e que a gente vai depois postar lá no Instagram. Então vamos ver a questão e aprender um pouquinho com ela. Questão TEOC 2019 em relação a pacientes diagnosticadas com câncer de colo de útero no estágio inicial, que são candidatas à cirurgia como primeiro tratamento, é correto afirmar que... Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, câncer de colo de útero, o tratamento pode ser cirúrgico nos estadios iniciais, mas na maioria das vezes o tratamento será feito com quimio-radioterapia. E a quimio-radioterapia está indicada a partir do estadiamento 2B, ou seja, aquelas pacientes que têm comprometimento do paramétrio. Então isso é muito importante. Tem comprometimento do paramétrio, o tratamento indicado é quimio-radioterapia. Não tem, são estadios menores. Essas pacientes podem ser tratadas com cirurgia. E agora a gente vai dissecar um pouquinho os dados do tratamento cirúrgico em câncer de colo de útero. Voltando aí para a questão. Letra A. A indicação de cirurgia com intenção de preservação de fertilidade deve ser limitada a pacientes com estadiamento clínico 1A1 a 1B3. Isso é um ponto à parte, a gente vai revisar isso no outro tópico também. Mas é possível fazer cirurgia com preservação de fertilidade em câncer de colo de útero. O que é cirurgia com preservação de fertilidade? É a cirurgia em que a gente tira somente um cone do colo do útero, a conização, ou quando a gente tira todo o colo do útero, mas mantém o restante do útero, preservando, portanto, a capacidade de gestação, que é a chamada traquelectomia. Essa cirurgia ela só pode ser feita nos tumores muito iniciais, 1A1, 1A2. Nos tumores 1B1 com tumor cuja invasão é menor do que 2 centímetros, nós podemos discutir. Mas maior do que 2 centímetros, como 1B2 e 1B3, não existe indicação de cirurgia preservadora de fertilidade, a indicação é de histerectomia. Por isso, a letra A está errada. A gente vai pular a letra B. Letra C. A indicação de tratamento adjuvante varia entre o subtipo histológico, se é um adenocarcinoma de colo de útero ou um SEC de colo de útero. Isso não é verdade. A indicação de tratamento adjuvante vem através dos critérios de Sedgwick e não varia se é adeno ou SEC de colo de útero. Letra D. Bracterapia está indicada sempre em que há recomendação de radioterapia externa adjuvante. Não é verdade, porque se a gente está falando de um tumor muito inicial, ele pode ser tratado com cirurgia e a partir de então a gente avalia os fatores de risco para ver se esse tumor precisa ou não receber radioterapia externa, mas nesses casos a gente não indica BRAC. Quando que a gente indica BRAC? O tratamento padrão dos tumores maior do que 2B é a combinação de quimioterapia com cisplatina 40 mg por semana, mais radioterapia externa, seguido de bracterapia. Mas lembrem dessa condição no tratamento dos tumores iniciais. Nos tumores iniciais, a gente pode indicar a cirurgia com amostragem linfonodal. Após a cirurgia, a gente avalia os critérios de risco, vê se tem ou não indicação de adjuvância, mas essa adjuvância vai ser feita ou com quimio-rádio externa ou com rádio externa exclusiva e não com bracterapia. Então, letra D também está errada. E letra E, em pacientes com câncer de colo de útero durante a gestação, a orientação é de interrupção da gestação. Esse é um momento muito crítico, o diagnóstico de câncer de colo de útero durante a gestação pode acontecer. É de fato um desafio tratar essas pacientes, mas é possível não interromper a gestação. Isso vai ter que ser discutido caso a caso, mas especialmente naqueles tumores extremamente iniciais, você pode manter uma vigilância ativa ou fazer tratamentos locais como conização para essas pacientes, mas isso deve ser discutido caso a caso. E agora a gente vai então para a resposta, para o item incorreto, que é a letra B. A letra B fala que a cirurgia minimamente invasiva, seja ela laparoscópica ou robótica,
quando comparada à cirurgia convencional, está associada a maiores taxas de mortalidade. E isso é verdade. A cirurgia minimamente invasiva se demonstrou pior, decremental, tanto em sobrevida livre de progressão quanto em sobrevida global para as pacientes com câncer de colo de útero. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra B. A cirurgia minimamente invasiva, quando comparada à convencional, está associada com maiores taxas de mortalidade. E esse é um mapa mental. Se a questão é uma questão sobre câncer de colo de útero e coloca a cirurgia minimamente invasiva, você tem que saber que é decremental, tanto em sobrevida livre de progressão quanto em sobrevida global. Mas de onde veio esse dado? Esse dado, na verdade, veio de um estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine em 2018. O primeiro autor é o Dr. Pedro Ramírez, e esse estudo comparou a realização da cirurgia minimamente invasiva versus a cirurgia aberta, e a gente tem aqui como conclusão, olhando para as curvas, que tanto em sobrevida livre de progressão no gráfico à esquerda, quanto em sobrevida global no gráfico à direita, as pacientes que foram submetidas à cirurgia minimamente invasiva tiveram desfechos piores. Portanto, a cirurgia minimamente invasiva não tem papel no tratamento cirúrgico das pacientes com câncer de colo de útero inicial. Tá? Eu vou gravar um vídeo sobre esse artigo e vou colocar também lá no Instagram para maior fixação. E será que isso cai mesmo? Vamos ver mais uma questão sobre esse assunto? TEOC 2020. É uma questão que vai procurar a alternativa incorreta sobre o tratamento da doença inicial. Vamos lá então. Estadiamento tratamento cirúrgico consiste em esterectomia abdominal associada à avaliação linfonodal. O tipo de esterectomia e o tamanho da cirurgia vai depender do estadiamento do tumor e não precisa retirar os ovários. Isso está correto. A cirurgia depende do grau de invasão e do tamanho do tumor local, e a retirada dos ovários não é necessária. Vamos para a letra B. Estudo recente demonstrou que a via cirúrgica minimamente invasiva se associa a taxas similares de sobrevida global quando comparadas à aberta. Isso é errado. A gente já sabe que a cirurgia minimamente invasiva tem desfechos de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global piores. Então a gente já tem aí o gabarito da nossa questão na letra B. Vamos continuar vendo as demais para ver se elas estão corretas. Uma opção para pacientes com doença menor do que 2 centímetros e com desejo de preservação de fertilidade é a cirurgia conservadora. A gente já viu isso. Pacientes com tumores 1A1, 1A2, 1B1 com tumor menor do que 2 centímetros de invasão são candidatos à cirurgia preservadora de fertilidade com conização ou com traquelectomia. Letra D. Pacientes com histologia de carcinoma de pequenas células não são candidatos à cirurgia de preservação de fertilidade. Claro, a gente sabe que carcinoma de pequenas células tem um prognóstico pior e é uma doença dependente dos tratamentos ativos. Então, o tratamento vai ser discutido entre a combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E por último, a dissecção linfonodal pélvica na doença inicial está indicada nos tumores 1A1 com invasão linfovascular e 1A2 e 1B1, e a pesquisa de linfonodo sentinela pode ser considerada para tumores pequenos. Então, todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa que fala que a cirurgia minimamente invasiva tem desfechos iguais. O que eu quero que vocês gravem dessa questão, o que eu quero que fique fixado na cabeça de vocês com essa questão é que cirurgia minimamente invasiva não tem papel em tratamento das pacientes com câncer de colo de útero.